Graça e paz, povo de Deus, esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Eu sou o apóstolo Cristiano Lopes. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra do Eterno. Estamos tendo aí muitos trabalhos, né? A Igreja Semeando Família, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, tem encontrado um campo, né, farto naquilo que é uma semeadura e também uma colheita. Quantas pessoas aqui no bairro do Campo Sol têm, tendo encontro com Jesus de verdade, têm aceitado a Cristo e têm nos gerado muitas alegrias e também muito trabalho. Estamos aí formando nossos ministérios, trabalhando para que novos pastores sejam ordenados nessa missão pastoral, entendendo que o próprio Jesus, em um determinado momento, naquilo que foi sua caminhada cristã, mesmo sendo filho de Deus, ele entra na fila, junto com tantos outros que estão ali, ouvindo João Batista dizendo: arrependei-vos, raça de víboras. Jesus está ouvindo isso também. Todo o discurso de João, Jesus está na fila ouvindo tudo isso. E daqui a pouco, diante de João Batista, ele diz assim: eu não sou digno nem de desatar tuas sandálias, você que tem que me batizar. E Jesus fala para João: podemos que fazer assim, é necessário que façamos assim, para que haja um reconhecimento das pessoas. Tanto que nasce ali naquele momento algo interessante, o Espírito desce no formato de uma pomba e uma voz do céu que diz: esse aí é meu filho, que me traz muita alegria. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa que está no nosso coração, que tem a ver com o nosso interesse, não tem a ver daquilo que é verdadeiramente o Evangelho. Nós vamos ver aqui um texto em 1 João capítulo 3, versículo 15, que diz assim, a partir do 11: a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nós amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que matou? Porque o que Caim fazia era mal e o que o seu irmão fazia era bom. A gente tem que entender esse contexto, né, onde a expressão do Evangelho fala, trazendo uma comparação das obras de Caim e das obras de Abel. Aquilo que eram obras mais de Caim e as obras boas de Abel. E o motivo de uma morte é alguém que não tem as suas obras, alguém que não tem as atitudes, alguém que não tem a expressão de fazer algo que agrade ao Senhor, acaba tendo ou desejando matar aquele a qual faz. São quantas que estamos vendo agora, quantas calúnias, quantas difamações na internet. Tenho acompanhado alguns amigos de ministérios onde algumas pessoas começam a construir algumas palavras onde eu percebo que nada edifica aquilo que é o reino de Deus, a justiça de Deus e o propósito de Deus. Todas as vezes que a gente vê uma expressão de cruz, não importa onde nós estejamos, não importa qual seja a religião ou a reunião, se nós temos acesso ali visual a uma cruz, a cruz nos remete na hora a alguém que ficou pendurado no madeiro. E esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Se nós vemos um crucifixo, a gente vai pensar em Cristo Jesus. Se a gente vê uma cruz em algum lugar, a gente já sabe que a cruz lembra, né, essa expressão de Cristo. E por que nós vemos um Cristo, ou lembramos de Cristo ao olharmos para uma cruz? Por conta daquilo que foi uma obra redentora, por aquilo que foi uma libertação a partir do sangue de Jesus, que nos liberta de todo o pecado, que nos traz vida e vida em abundância. Só que essa expressão de cruz, onde a gente lembra de Jesus, e essa expressão daquilo que foi um sacrifício por amor, é a mesma expressão que Jesus diz: quer ser meu seguidor? Pegue a sua cruz e me segue. Algumas expressões de louvor e adoração falam que estar aos pés da cruz é algo interessante. A maioria das vezes, aquela pessoa que está aos pés da cruz está expressando as suas dores, seus choros, suas lamúrias, está expressando aos pés da cruz o seu próprio interesse. Quem está aos pés da cruz está expressando para Jesus aquilo que é o interesse que tem na sua dor, na sua dificuldade, numa dádiva que precisa, numa libertação, numa restauração. E quando eu entendo, eu começo a entender o Evangelho, eu vejo que essa expressão de cruz não tem a ver só com Jesus. Essa expressão de cruz tem a ver comigo. Tem a ver com as minhas atitudes, tem a ver com as expressões da minha alma. E muito interessante é entender que a maioria de nós achamos que a cruz é a mãe, é o pai, é o sogro, a sogra. A minha cruz é o meu cunhado. A minha cruz é essa doença.
E, na verdade, essa expressão de Cristo dizer que nós venhamos a pegar a nossa cruz e seguir Jesus tem a ver com aquilo que são os nossos interesses. Jesus abriu mão dos próprios interesses dele, e quem mais teria validade de colocar o seu interesse na frente de qualquer outra coisa era ele. Ele era o Filho de Deus, ele era o Filho de Deus. E o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, e esse Verbo era Jesus. E essa expressão, ele poderia, de qualquer forma, exercer aquilo que era o seu próprio interesse. Mesmo assim, no Evangelho nós vamos ver que Jesus abriu mão dos seus próprios interesses, não teve por usurpação ser igual a Deus, como diz em Filipenses, mas esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo para estar na forma de servo e assim estar pendurado no madeiro. A expressão dele, pega a sua cruz e me segue, isso é muito forte. Eu não sei, quando você olha para a cruz, o que você pensa. Se você pensa em Jesus ou se você pensa na obra daquilo que foi a sua libertação. Eu vejo a cruz para mim, nesse contexto de caminhada, olhar para a minha vida, minha história de vida. A cruz representa a misericórdia de Deus, porque era para eu estar morto há muito tempo. Mas a cruz me salvou, a cruz me deu uma nova vida. A cruz me deu verdadeiramente algo interessante e um propósito de vida. A cruz representa para mim, além de misericórdia e graça, representa perdão. Jesus, ele me perdoou. Eu estava condenado à morte, a cruz representa perdão. Uma das coisas interessantes que a gente percebe na cruz é a expressão do amor. Esse amor que nos restaura, que nos liberta. Então, não sei o que é essa expressão de Jesus para você, de você pegar a sua cruz e seguir a Ele. Mas eu tenho certeza que talvez você não tenha entendido de uma forma clara que a cruz não é a expressão de alguém, de alguma coisa. Essa cruz é a expressão de você. É você estar pendurado naquilo que é o madeiro por amor de alguém. É você não deixar que as expressões da tua vida gerem medo e temor no coração de outra pessoa. A cruz é você entender que as pessoas que poderiam te sofrer não te sofrem mais porque você está na cruz. Não tem como sofrer os seus calotes, a sua falta de hombridade, a sua falta de caráter. Não tem como mais sofrer você. Você é uma pessoa que não causa mais dano para ninguém, porque você está na cruz. Existe essa expressão de você ter pego a tua cruz e você está seguindo a Jesus, não estar aos pés da cruz. Aos pés da cruz é todo tipo de trambiqueiro, caloteiro, abrindo a verdade, todo tipo de dor está ali, de pessoas que ainda não se converteram. Jesus, ele vai olhar para as pessoas que estão aos pés da cruz e vai dizer assim: olha, essa minha cruz aqui já está resolvida, já paguei o preço, já zerou, aqui já resolveu o problema. Pega a sua cruz e resolve você as questões que você precisa resolver. Esse evangelho verdadeiro que nós estamos colocando na gaveta. Estamos vivendo nossos próprios interesses, desejos, achismos, esquecendo de meditar na palavra de Deus que nos restaura e nos liberta. O texto é claro, a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu próprio irmão. 13. Meus irmãos, não estranhem se as pessoas no mundo os odeiem. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama ainda está morto. Verdadeiramente, a gente vê muitas expressões aí que faltam amor, e eu entendo nessas caminhadas, que talvez essa pessoa ainda não ressuscitou da morte, ainda está morta. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, vi Jesus, e essa expressão dele ter verdadeiramente me aceito me trouxe libertação, restauração e uma nova vida. Ele diz: quem deu seu não é assassino, e você sabe que não é assassino tem a vida eterna. Sabemos que é o amor, e por causa disso Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico, vê seu irmão passando necessidade e fecha o coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, mas deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de atitudes. Amados, eu creio na Bíblia Sagrada até na capa, e essa expressão de Cristo dizer que o amor ele é visível, não por aquilo que eu faço, não por aquilo que eu falo, mas por aquilo que eu faço. Isso é verdadeiramente algo interessante. Onde Jesus chegou, levou amor, misericórdia, paz, libertação, salvação. A cruz de Jesus tem essa expressão. Eu quero te fazer uma pergunta: a sua cruz expressa o quê? A sua cruz expressa um cunhado, uma mãe, uma sogra? A sua cruz expressa uma enfermidade? Ou a sua cruz expressa aquilo que você tem aprendido daquele que nos serviu como exemplo,
Jesus Cristo de Nazaré. A sua cruz representa amor, misericórdia, libertação, porque onde você chegar com a sua cruz, essas pessoas vão olhar para você e vão ver a Jesus. Que seja assim, principalmente na nossa casa, na nossa família e na nossa igreja. Que Deus abençoe a tua vida. Paz de Cristo.